Reconhecimento da VPA, antes da ocorrência da arrecadação da receita orçamentária, um exemplo, tá? Então, considere que o fato gerador do imposto, do IPTU, que eu acho que é o exemplo que eu acabei de dar. O IPTU, ele ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. Nesse caso, o reconhecimento do direito e da VPA, ele pode ser feito no momento do fato gerador, e não no momento da arrecadação, que ocorrerá futuramente. Então, o fato gerador do IPTU, ele é 1º de janeiro. A prefeitura lançou lá, já gerou todos os boletos agora no início do ano, já ocorreu o fato gerador. Só que não reconheceu ainda, não ocorreu ainda a receita. Mas então ela vai fazer o momento posterior aqui, tá? O VPA antes da ocorrência da arrecadação. Então, tem um exemplo de lançamento. Momento fato gerador, 1º de janeiro. Então, debita a crédito tributário a receber e credita já uma VPA. Então, aqui já estou acreditando uma VPA. Nesse caso, o registro da VPA ele aumenta o resultado patrimonial e vai se constituindo um fato contábil modificativo, tá? Porque eu estou melhorando aqui o meu resultado patrimonial, fato contábil modificativo. Exemplo ainda estamos no exemplo da questão aqui da contabilização da VPA antes da ocorrência da arrecadação. Então, natureza de informação patrimonial, tá? Eu debito aqui um caixa e agora eu credito um crédito tributário a receber, porque eu já tinha debitado o meu crédito tributário a receber, agora eu dou baixa nele quando eu recebo, tá? Quando eu reconheço uma VPA antes da ocorrência, aqui também, natureza de informação orçamentária, eu faço meus lançamentos da informação orçamentária e da natureza de controle. No momento da arrecadação, há uma troca de direito por caixa, constituindo um fato permutativo, tá? Então, lá no momento do fato gerador, fato contábil modificativo, porque eu estou acreditando uma VPA. No momento da arrecadação, fato contábil permutativo. A arrecadação, eu só troco entre elementos do ativo e não gera VPA, porque a VPA eu já gerei, tá? Então isso aqui pode influenciar também, como a gente está falando de fatos contábeis qualitativos e quantitativos, isso pode também influenciar o que é um fato contábil permutativo e um quantitativo nesse caso. Então, quando a VPA é antes, lá no momento da arrecadação é permutativo. E no momento do reconhecimento do fato gerador, ele é modificativo. Exemplo de VPA após a ocorrência da arrecadação da receita. Então, considera o recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de serviço. Nesse caso, a receita orçamentária ela é registrada antes da ocorrência do fato gerador. Tá? Então, recebi, vou ter que registrar minha receita orçamentária. E a VPA ela vai ocorrer depois. Quando ocorrer o fato gerador dessa receita, é que eu lanço essa VPA. Então, há uma troca de direito aí por uma obrigação de prestar o serviço, constituindo uma variação patrimonial qualitativa. E aqui tem os lançamentos aqui, tá? Reconhecimento da VPA após a ocorrência da arrecadação da receita. Eu faço a minha arrecadação. Quando eu arrecado, eu também tenho que fazer lançamento nas contas de controle. Quando o serviço for prestado, daí sim vai ocorrer o fato gerador. E aí dá essa variação patrimonial aumentativa. E aí, quando o serviço for prestado, vai causar impacto no resultado da entidade pública. E a natureza da informação patrimonial, quando ocorrer o fato gerador, aí sim vai ser um fato contábil modificativo, tá? Que devo acreditar aqui na verdade, nesse caso aqui, isso aqui é após a ocorrência, aqui, após recebimento de um valor antecipado, né? Então eu faço um débito num caixa e um crédito no meu passivo. Quando for prestado o serviço, eu baixo lá o meu passivo e faço um crédito numa VPA. E o terceiro momento aqui, uma VPA junto com a ocorrência da arrecadação da receita, é quando é recebimento de valores provenientes da venda de serviço concomitante com a prestação de serviço. A receita orçamentária é contabilizada junto com a ocorrência do fato gerador. Então é aquilo que a gente mais vê aí, que é recebi, já faço um débito em caixa e um crédito numa VPA. Dos outros demais lançamentos. Exemplo de reconhecimento de VPD antes da ocorrência da liquidação. Tá? Então, por exemplo, 13º salário a ser pago no final do ano. Ele deve ser reconhecido a cada mês trabalhado. Né? Então, mês a mês eu vou reconhecendo o 13º. E aí, mês a mês eu vou lançando uma VPD. E aí, lá no pagamento, é que eu vou
fazer a baixa daquele meu passivo, mas a VPD ela já veio ocorrendo mês a mês. Então, é um exemplo de VPD antes da ocorrência da liquidação. Reconhecimento de VPD após a liquidação. Tá? Quando há uma concessão, por exemplo, de suprimentos de fundos, a despesa orçamentária ela é empenhada, liquidada e paga no ato da concessão, e só com a prestação de contas do suprido é que há o efetivo registro da variação patrimonial diminutiva. Então aqui é importante esses lançamentos, que ele fala aqui. Suprimentos de fundos nada mais é do que adiantamento que se faz ao servidor, né, ou diárias, por exemplo, tem a mesma lógica, que é um adiantamento que eu faço para o servidor, então eu tenho uma despesa, sai do meu caixa o recurso, só que eu só vou liquidar a despesa e ocorrer o fato gerador, fazer uma VPD quando o servidor vai prestar contas. Mas isso, o meu recurso já saiu do caixa faz tempo. Então é um momento de reconhecimento da VPD bem depois da liquidação da despesa. Tá? Então, os lançamentos são basicamente esse aqui, né, que eu faço o empenho. Daí na informação patrimonial eu registro um direito a receber, né, de adiantamento e um crédito aqui no passivo. Tá? Na liquidação da despesa, então, eu faço sai recurso do meu caixa, e na prestação de contas é que eu vou lançar uma VPD. Então, no momento da prestação de contas, lá bem depois que eu já liquidei minha despesa e que saiu a despesa, que vai ocorrer a VPD, nesse caso aqui de suprimento de fundos. Um tipo de VPD junto com uma situação de VPD junto com a liquidação da despesa, é quando ocorrer a liquidação da despesa orçamentária junto com a prestação do serviço. Aí o fato gerador da patrimonial e a VPD elas vão ser contabilizadas em conjunto. Né? Então, aqui a gente tem exemplos de lançamento em conjunto. Situação normal, né? Quando tem um reconhecimento de uma VPD junto com a liquidação da despesa. Normalmente a VPD está sempre associada à liquidação. Tá? Eu acho que é isso. Tá? No resultado patrimonial, tá? Como a gente falou aqui nesse caso, corresponde à diferença entre o valor total das VPAs e VPD, então é VPA menos VPD. Se eu tenho VPA maior do que VPD, né, o resultado superávit patrimonial. Se eu tenho VPD maior do que VPA, eu tenho déficit patrimonial. Tá? Aí a gente tem que lembrar, para não confundir o que essa questão de... Ali está falando em superávit patrimonial e déficit patrimonial. Tá? E esses são os títulos dados para o resultado patrimonial que vai aparecer aqui na DVP. A gente colocou aqui resultado patrimonial. O superávit financeiro é apurado lá no balanço patrimonial e não na DVP. Depois a gente vai ver essas diferencinhas e vai chamar mais atenção para essas nomenclaturas aí que as bancas costumam cobrar mais em prova. Tá? E a gente chegou nas questões. Você separou algumas questões para fazer. Muitas delas, a maioria do CESP. Ou SEBRASP. Né? Então, olha lá. No campo de atuação da contabilidade aplicada ao setor público, né, da contabilidade pública, inclui-se tanto as empresas públicas como a sociedade de economia mista que sejam consideradas empresas estatais dependentes. Tá? Então, será que é verdade essa afirmação? Empresa pública, sociedade de economia mista, que sejam consideradas estatais dependentes. A gente viu que todas as dependentes estão aí no conceito abrangidas aí pela aplicação da CASP. A contabilidade pública no Brasil, ela aplica-se à administração direta, indireta, incluindo autarquias, fundações, empresas estatais, sociedades de economia mista e demais entidades que gerenciem ou recebam recursos do orçamento público. A gente poderia pensar assim no primeiro momento, né? Pô, mas aqui não falou de estatais dependentes ou independentes. Ela foi muito genérica, mas deu uma boa afirmação do que é do campo de aplicação. Essa questão aqui ela tá correta. Empresa que efetua pagamento dos salários de seus empregados no 5º dia útil do mês seguinte à prestação do serviço. Então, os servidores prestaram serviço no mês e ela paga no mês seguinte.
e que reconhece contabilmente a respectiva despesa na data em que ocorre o pagamento. Age em conformidade com o princípio contábil da competência? Ou ela está reconhecendo na data do pagamento. Isso aqui a gente não viu muito ali regime de caixa e competência, mas né, já conhece alguma coisa sobre isso, que a empresa que registra, que reconhece na data do pagamento, está agindo em conformidade com o princípio de caixa e não com o de competência. Características qualitativas da informação contábil. A representação fidedigna na informação contábil, ela é alcançada quando esta é completa, neutra, livre de erro material, retratando a substância da transação, que pode divergir de mera conformidade com as regras legais, né? A gente viu que essas três aqui, completa, neutra, livre de erro, de fato são características da representação fidedigna, tá? Que a questão pode trazer um pouquinho mais de diferente essa última parte aqui, que pode divergir de mera conformidade com as regras legais, né? Mas é o que está lá na estrutura conceitual. Na contabilidade pública, o regime orçamentário é considerado um regime misto, que mescla o regime de competência para receita com o regime de caixa para despesa. Ó, a questão veio assim, não falou da 4320, mas disse que o regime orçamentário ele é um regime misto. De fato, o regime orçamentário ele é um regime misto. E de fato ele mescla o regime de competência para ele mescla o regime de competência para despesa e caixa para receita. Aqui ele só inverteu. Poderia fazer outro tipo de pegadinha aqui a questão, né? Ela poderia dizer que na contabilidade pública se aplica o regime de caixa ou o regime de competência, de acordo com a 4320, de acordo com o MCASP. Mas não, que ela foi mais genérica e ela só tratou de confundir o candidato na questão do regime de caixa e de competência. Tá? Então só inverteu aqui, né? Caixa é para receita e competência é para despesa. Questão de 2024, né? Então ainda cobra bastante essa questão dos regimes de caixa e competência. De acordo com as regras de contabilidade pública aplicadas no Brasil, na composição do conceito de patrimônio público inclui-se não apenas patrimônio público, não se incluem apenas bens, direitos e valores, mas também obrigações. Aí o quê? De modo a se representar de forma integral e completa a situação econômica e financeira do ente público. Então, questão bem tranquila. Reconhecimento da receita orçamentária ocorre sob o regime de caixa. Tá certo, né? Receita orçamentária, regime de caixa. Despesa orçamentária, regime de competência. Uma informação contábil se torna material quando é possível determinar quantitativamente seu efeito sobre as contas públicas. Tá? Essa questão aqui está errada, porque a gente e ela é bem polêmica, porque a gente colocou aqui, né? Porque a gente lembra que quando a gente passou lá pelas características qualitativas, né, a gente viu que uma questão material, ela, na verdade, não é se ela pode determinar quantitativamente o efeito, é se o efeito dela vai ser relevante para a tomada de decisão. Né? Então, olha só, a informação é material se a omissão ou distorção puder influenciar o cumprimento do dever de prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. A materialidade depende tanto da natureza quanto do montante do item. Então não é só a parte quantitativa. Os RCPGs podem englobar a informação qualitativa e quantitativa acerca do cumprimento da prestação do serviço durante o período de referência e das expectativas sobre a prestação de serviço no desempenho futuro. Consequentemente, não é possível especificar um limite quantitativo uniforme do qual determinada informação se torna material. Então, lembrando, a informação ela é material quando ela pode influenciar de maneira relevante, mas a estrutura conceitual não fala que tem que influenciar de maneira relevante de modo quantitativo. Tá? Ela pode ser de modo quantitativo ou ali até mesmo qualitativo. É questão de julgamento profissional a definição da importância relativa das características qualitativas da informação contábil em cada situação. Então, é questão de julgamento profissional, a gente tem aquela questão do custo-benefício, lembra do MAC, que são as restrições da informação. A gente tem sempre a questão de julgamento profissional, do profissional contábil.
sobre se ele vai dar mais peso para uma característica qualitativa ou para outra. Reputa-se a contabilidade, essencialmente para o processo de tomada de decisão, a competência para apurar os custos dos serviços com o propósito de evidenciar os resultados da gestão. Questãozinho um pouquinho fora assim, né? Mas esse é um dos objetivos aqui da contabilidade pública mesmo, que é a questão de tomada de decisão. Lembra lá, tomada de decisão, responsabilização e prestação de contas. Então, esse aqui é para tomada de decisão. Para ser útil como informação contábil, a substância de uma transação que venha a ser retratada deverá corresponder à sua forma jurídica. Lembra lá quando a gente viu que pouco importa a forma, se os ativos, por exemplo, eles podem ser tangíveis ou intangíveis, né, para ser considerado como ativo. Mas para a informação ser útil, olha só, a substância de uma transação que venha a ser retratada deverá corresponder à sua forma jurídica. Lembra lá daquela questão do arrendamento mercantil? Nem sempre o arrendamento mercantil ele tem lá a forma jurídica, mas ele pode ser reconhecido como um ativo da entidade. Então, nem sempre, para ser útil a informação, ela vai ser reconhecida aí de acordo exatamente com uma forma jurídica. Não é necessário que a entidade que reporta a informação contábil do setor público tenha personalidade jurídica própria. Essa aqui já é bem um pouco fora aqui do que a gente está vendo da estrutura conceitual. Tá? Então, assim, é necessário ou não que a entidade que reporta a informação contábil do setor público tenha personalidade jurídica. Normalmente, os órgãos públicos eles não têm personalidade jurídica. Então, não é necessário que a entidade, de fato, tenha uma personalidade jurídica. E a gente viu que no campo de aplicação da contabilidade, além dos governos municipais, estaduais, distritais e federal, tem também ali os órgãos, as secretarias, né? Então, de fato, não é necessário que tenha personalidade jurídica para reportar a informação contábil. Pode ser até um programa também, como a gente tinha visto. Os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, bem como as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, são considerados instrumentos de transparência da gestão fiscal. Tudo isso, né? Plano plurianual, a LOA, a LDO, a prestação de contas, tudo isso dá transparência da gestão fiscal. Com os RCPGs, podem englobar informação qualitativa e quantitativa acerca do cumprimento da prestação de serviço. É preciso especificar um limite quantitativo uniforme no qual determinada informação se torna material. De novo, aquela questão de misturar uma questão quantitativa com uma informação sendo material. Então, lembrando que nem sempre ali a informação, para ser material, ela tem a ver com a questão de valor. Segundo o disposto na NBCT, são características qualitativas da informação incluída nos relatórios, nos RCPGs. Tá? Então, quais são as características qualitativas dos RCPGs? Então, a questão traz aqui a relevância. Lembra do acrônimo? O acrônimo era RE conteve. Então, 2 Rs aqui, com, T e V. Tá? Relevância, representação fidedigna, compreensibilidade. Faltou? Com conteve, né? Boa. Então, relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade, que parece estar certinho, né? Legitimidade, não. Legalidade, não. Legalidade, não. Legalidade, não. Então, entrar. O registro contábil da perda de um bem afeta negativamente a apuração do resultado do exercício. Então, olha só, se eu perdi um bem, a perda de um bem ela tem realmente o efeito da escrituração de uma VPD. E se eu registro uma VPD, vai afetar negativamente o meu resultado do exercício, já que é VPA menos VPD. Uma obrigação deve ser registrada concomitantemente com o empenho da despesa orçamentária correspondente? É aquilo que a gente viu. Não. Uma obrigação ela pode ser registrada antes, durante ou depois de uma despesa orçamentária. Para sustentar o dispositivo legal do regime da receita orçamentária pertencente ao exercício financeiro,
Para sustentar o dispositivo legal do regime de receita orçamentária, pertence ao exercício financeiro as despesas nele legalmente liquidadas. É que lá no artigo 35, ele fala aqui, ó, lá no artigo 35 ele fala da receita, que pertencem às receitas no exercício, as receitas nele legalmente arrecadadas, e quando fala das despesas nele legalmente empenhadas. Então ele fez só a troca aqui do empenhada pelo liquidado. E aí por isso que está errado. Da perspectiva do regime contábil, o registro de uma variação patrimonial aumentativa não depende de prévia execução orçamentária. De fato, a gente pode ter VPA antes, durante e depois de uma execução orçamentária. A Lei 4.320 adota um regime contábil misto para a escrituração das receitas e despesa. Daí, ok? De fato, a 4.320 tem esse regime misto, com um regime de caixa para receita e de competência para despesa. Certinho. O registro dos fatos relacionados com a execução orçamentária deve obedecer ao mesmo regime contábil aplicado aos fatos que alteram o patrimônio das entidades públicas. Tá? Então, assim, de novo a pergunta, né? Execução orçamentária tem que ser mesmo regime contábil dos fatos que alteram o patrimônio? A gente já viu que não, que o regime orçamentário é um, patrimonial é outro. Às vezes coincide, né? Tem uma VPA e uma VPD no mesmo momento da execução de uma receita e de uma despesa, mas nem sempre. Quando houver recebimento antecipado de valores, de valores de venda a termo de serviço, uma VPA deverá ser registrada antes da ocorrência do fato tirador. Então, eu estou recebendo antecipadamente valores, eu registro uma VPA antes da ocorrência do fato tirador. Essa questão, se viesse só daqui para cá, a gente já conseguiria matar ela, porque ó, uma VPA deverá ser registrada antes da ocorrência do fato tirador. Isso não acontece. Ela só é registrada, a VPA e a VPD, elas têm sempre a ver com a ocorrência do fato tirador. O que pode acontecer antes, durante ou depois do fato tirador é o registro de uma receita ou de uma despesa pelo enfoque patrimonial, orçamentário. Mas o enfoque patrimonial está sempre relacionado ao fato tirador. Deve-se proceder à baixa do direito a receber no momento do lançamento da receita tributária. No momento do lançamento, lembra lá do momento do lançamento? Quando a gente faz um lançamento, a gente faz por exemplo, IPTU a receber. E a gente já faz uma VPA porque já ocorreu aqui o fato gerador. Né? Então, deve-se proceder à baixa do direito a receber, está registrado aqui. No momento do lançamento, a gente faz a constituição desse direito e não a baixa. Caso a legislação de determinado estado estabeleça que o fato gerador do imposto, do IPVA, ocorra no dia 1º de janeiro de cada ano, o reconhecimento do direito aqui a receber esse imposto deverá ser registrado, relativo a esse imposto deverá ser registrado na contabilidade desse ente federado. Então, o reconhecimento do direito a receber relativo a esse imposto deverá ser registrado na contabilidade. Sim, sempre esses impostos que são lançados, daí a gente pega lá de lançamento, arrecadação e recolhimento lá do direito tributário. Na primeira fase, quando tem o lançamento, quando eles são lançados, de fato eu já devo fazer o meu reconhecimento, que é o caso do IPTU, do IPVA e de alguns impostos. Outros impostos, por exemplo, como o ICMS, que não tem um fato gerador no início do ano, algo que ocorre durante o ano inteiro, normalmente a arrecadação do ICMS, o reconhecimento da VPA ela ocorre juntamente com a arrecadação. Mas nesse tipo de imposto, como é o IPTU, o IPVA, quando eu reconheço, quando eu lanço, eu já tenho que fazer aí um reconhecimento. Aqui eu não coloquei certo errado, mas essa questão tá certa. Não, isso aqui era só o enunciado. Então, olha só. Caso a legislação estabeleça que o IPVA vai ser ocorrer no dia 1º de janeiro, o reconhecimento do direito,
ele vai ser registrado na contabilidade do ente federado quando? No momento em que houver a previsão da arrecadação dessa receita em sua LOA, lá na LOA é muito cedo, na LOA não. No dia 1º de janeiro, dia do fato gerador estabelecido na legislação? Sim. No momento da arrecadação? Não, a arrecadação eu só dou a baixa lá do meu direito. No momento do recolhimento? Não, recolhimento é a terceira fase lá, né? Do lançamento, arrecadação e recolhimento. E depois de efetuadas as transferências legais e voluntárias, que é lá na outra fase final, depois que já recebeu a receita. Então, questão certa aqui no dia 1º de janeiro, que é quando ocorre o fato gerador. A ocorrência de uma despesa orçamentária efetiva reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Por isso, constitui um fato contábil permutativo. Essa questão está errada. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. A ocorrência de uma despesa orçamentária efetiva, ela reduz a situação patrimonial da entidade. Por isso, constitui um fato contábil permutativo. É que, na verdade, ela fez confusão aqui com a questão orçamentária, que não necessariamente tem a ver com a questão patrimonial de constituição de VPDs. Tá? Então, não é o fato de ser uma despesa orçamentária efetiva que ela vai fazer necessariamente aqui a questão dos fatos contábeis permutativo ou qualitativo. Nesse caso aqui, quando é uma despesa orçamentária efetiva, aquela que, né, não se discute, já saiu, ela reduz a situação, ela pode reduzir a situação líquida patrimonial ou não, mas isso vai depender do fato gerador. Isso aqui é de novo para dizer que a questão orçamentária está dissociada da questão patrimonial. Aquisição de mercadorias a prazo é um exemplo de fato administrativo modificativo. Então, como é que a gente vai ver lá a mercadoria a prazo? Vai fazer um débito aqui no ativo, por exemplo, em mercadorias ou estoque, e um crédito aqui em passivo e fornecedores. É um exemplo de fato administrativo modificativo. Isso aqui é uma conta da classe 1, ativo, e isso aqui da classe 2. Não mexeu em VPA e VPD, não deu fato contábil modificativo. O enunciado da questão fala assim: no setor público, além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, deve-se proceder à evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial. Nesse sentido, com o objetivo de evidenciar o impacto do patrimônio, deve-se haver registro da variação da VPA para a apuração do resultado do exercício quando? Independente da execução orçamentária em função do fato gerador? Sim. Antes da execução orçamentária em razão do regime de competência? Tá, evidenciar. Independente da execução orçamentária, em função do fato gerador, sim. Antes da execução orçamentária, em razão do regime de competência, depois da execução, de modo concomitante com a execução. Assim, VPA e VPD é sempre independente da execução orçamentária. Muitas vezes pode coincidir, mas normalmente é independente. Determinado fato contábil relacionado com a execução orçamentária deverá ser registrado exclusivamente nas classes de contas de natureza patrimonial, se houver impacto mensurável na situação patrimonial líquida da entidade. A questão aqui acaba nem fazendo muito sentido, impacto mensurável. No regime contábil patrimonial, as receitas dos entes públicos obedecem ao regime de competência. Receita dos entes públicos, no regime contábil patrimonial. Competência? Sim, no patrimonial é competência, mesmo que seja receita. Devendo ser registrada como variação patrimonial ativas ou aumentativas. Tá? Esse ativas ficou meio esquisito, né? Mas é isso aí. Foi considerado como certo. A autonomia patrimonial tem origem na necessidade de evidenciação de fatos ligados à administração pública, financeira e patrimonial, de maneira que os fatos modificativos sejam levados às contas de resultado. A autonomia patrimonial tem origem na necessidade de evidenciação. A autonomia patrimonial tem origem na destinação social. O problema está nessa questão aqui. Origem na necessidade de evidenciação dos fatos ligados à administração. Tem origem na destinação social do patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos. É uma resolução do CFC. Foi uma questão muito específica nesse caso aqui. Estamos acabando.
Existência de fato contábil resultante da conversão de um elemento patrimonial em receita implica o reconhecimento de uma receita de capital decorrente de fato contábil permutativo. Normalmente as receitas de capital são fatos contábeis permutativos. No registro das variações patrimoniais quantitativas do setor público, uma variação patrimonial diminutiva será realizada em qual momento? O registro de uma VPD. No momento em que surgiu um passivo sem um correspondente ativo, o recebimento efetivo das doações, lembrar que isso aqui tem a ver com caixa, né? No momento em que os contribuintes efetuarem o pagamento ou assumirem o compromisso, de novo, está remetendo à questão de caixa, né? Da extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, ou da geração de novos ativos, independente da intervenção de terceiros, tá? Então, no momento em que surgiu um passivo sem o correspondente ativo. Aqui, né? A Prefeitura de município previu em sua LOA arrecadar um imposto por meio da emissão de boletos no mês de janeiro e arrecadação efetiva no mês de maio do mesmo exercício, tá? Então, fato gerador em janeiro e arrecadação efetiva em maio, tá? Acerca dessa situação, considerando que o exercício financeiro em questão já esteja encerrado, julgue os itens acerca da aplicar os procedimentos contábeis, orçamentários e patrimoniais do setor público. Uma variação patrimonial aumentativa deve ser contabilmente registrada no resultado no mês de janeiro, que é quando teve o fato gerador, em apreço, em função da emissão de boletos. Tá certo, né? Então, o fato gerador foi em janeiro, VPA em janeiro. Essa aqui tem que fazer conta, mas eu acho que ela é tranquila. No primeiro exercício financeiro de determinada entidade pública já encerrado, foram realizadas apenas as transações ilustradas a seguir, tá? Receita prevista, lançada, arrecadada, despesa fixada, empenhada, liquidada e paga. Considerando a situação hipotética apresentada e o relacionamento do regime orçamentário com regime contábil, julgue o índice subsequente. Na apuração de resultado, segundo a perspectiva do regime contábil, deve ser reconhecida uma VPD no valor de 100 mil referente ao valor da despesa fixada. Quando a gente está misturando aqui um pouco a questão orçamentária, né? Quando a gente faz a LOA, a gente fixa a despesa e estima a receita. Então, deve ser reconhecido uma VPD no valor de 100 mil referente à despesa fixada. Por aí a gente já poderia dizer que a questão estaria incorreta, tá? Mas aqui, se fosse para cravar uma VPD, seria aqui da despesa liquidada, porque a VPD elas estão sempre relacionadas na liquidação da despesa. Então, se tivesse uma opção que falasse em 80 mil, a gente poderia ir nessa dar como certo. Mas aqui está meio esquisita essa questão. Na aquisição de material de consumo que será estocado em almoxarifado para uso em momento futuro, o fato gerador de uma obrigação ocorre antes ou concomitante à liquidação. Então, material de consumo que vai ser estocado. O fato gerador ele pode ocorrer antes ou concomitante à liquidação, porém a apropriação da VPD ocorre depois da liquidação. A VPD ela ocorre depois da liquidação. A liquidação desse tipo de material aí é praticamente o único exemplo que as provas dão. Material de consumo, né, quando é estocado, quando ele é colocado em uso, aí é que tem a VPD. Então a VPD ela ocorre depois, né, depois da liquidação, porque normalmente tu empenha, liquida e paga e vai estocar, mas só da VPD quando vai consumir. No caso do registro mensal das parcelas proporcionais de despesa de 13º salário, a VPD deve ser registrada mensalmente, mesmo que o empenho da despesa orçamentária só seja realizado no mês do pagamento. Certo? 13º eu vou reconhecer a despesa com VPD mês a mês. E o pagamento vai se dar lá depois. O pagamento de um título na data do vencimento, sem qualquer encargo, é um fato contábil permutativo? Eu estou pagando um título, tá? E não tem nenhum encargo. Essa aqui a princípio está certa. A venda de mercadorias à vista com lucro é um fato contábil modificativo ou aumentativo? A princípio sim, né? E a aquisição de mercadorias para revenda a prazo com juros implícitos de 2% ao mês é um fato contábil misto diminutivo. Aí teria que fazer a continha aqui, mas a princípio, vamos ver quais estão certas. Só o 1 está certo aqui, tá?
Depois a gente pode voltar nessa questão aqui para a gente tiver um tempinho a mais. Em caso de recebimento antecipado de tributos, o órgão público que registra a receita contabiliza receita antecipada de tributos. Contabiliza como VPA relativamente à entrada do numerário no caixa, mas não pode considerar a receita realizada por se tratar de recursos de tributos recebidos antes da ocorrência do fato tirador. A questão aqui está bem truncada. O recebimento efetivo de doações e subvenções implica o registro de uma variação patrimonial aumentativa, que altera o patrimônio líquido do órgão público. De fato, uma transação sem contraprestação, mas eu vou ter aqui uma VPA. Impostos, taxas e contribuições de melhoria são contabilizados como variações patrimoniais qualitativas, aumentativas, não, isso aqui é quantitativo. Bom, a gente chegou ao final e ficou algumas questões ali para trás, depois eu vou até atualizar algumas. E se ficar alguma dúvida, só chamar. Fechou? Bons estudos, boa noite, boa semana e até a próxima.